eles têm essa nomenclatura, né? Porque hoje Constantinopla, né, é a capital da Turquia, é Istambul, e basicamente virou apenas história, né? Hoje a Catedral de Hagia Sofia, né, é uma catedral que virou um museu, atração turística, e você tem lá, devido a todas as guerras, né, com os árabes, né, símbolos, é uma mistura, né, uma mescla de símbolos cristãos, símbolos árabes, né? Então, basicamente virou uma peça de museu. Então, para a gente tentar chegar no nosso texto, apenas como uma aproximação, né, para entendermos o que é isso. Então, para os teólogos, agora eu entro no texto, da tradição oriental, teologia não é somente sistematização racional, antes é sabedoria. No mundo bizantino, somente o santo é o verdadeiro teólogo, pois só dos santos podemos dizer que é o fluxo transbordante dos ensinamentos do Espírito. São João Evangelista, São Gregório de Nazianzo e São Simeão são chamados, na tradição ortodoxa, de teólogos. A teologia dos santos é vivificante porque brota da experiência pessoal e viva de Deus. É também uma teologia existencial, isto é, não é uma ciência, se por ciência entendemos a elaboração racional do dogma, o espaço intelectual por construir uma síntese teológica. Então, basicamente, é interessante entender essa questão, né? Quando a gente vê aqueles que são chamados de teólogos na tradição bizantina, na tradição ortodoxa. A gente fala da tradição bizantina porque a cidade de Constantinopla, antes de receber esse nome, era chamada Bizâncio. Então acabou, né, se assumindo essa terminologia. Então, pegando esses três, né? Então, São João Evangelista, né, que escreve segundo a tradição, né? Claro que a alta crítica aí vai colocar, né, o seu dedo e vai questionar toda essa questão, né? Mas aqui, na tradição ortodoxa, a alta crítica não tem lugar, ao contrário da tradição protestante, né? Pelo menos a partir do século XIX. Uma característica muito marcante na teologia ortodoxa é a questão de que eles se dizem, e realmente quando a gente analisa o tipo de teologia que eles produzem, os grandes guardiões, de fato a teologia oriental é o que a gente pode chamar de grande guardiã da paradoses da igreja, né? Esta paradoses, que a gente pode traduzir como tradição, ela se manifesta, como nós vimos aqui, né, através das Escrituras, então qual é o primeiro teólogo? São João Evangelista. Então demonstra, né, o lugar especial que é dada às Escrituras. O segundo lugar são os credos. O segundo teólogo é São Gregório Nazianzo, né, que é um dos três pais capadócios. Eles são muito importantes, principalmente no século III, por definirem a teologia trinitária dentro da ortodoxia, né? A partir das definições do pensamento, né, dos três grandes capadócios, que de certa forma são devedores de Atanásio, né, que os capadócios Basílio Magno, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Então o pensamento desses três grandes teólogos basicamente formatou, né, aquilo que a gente chama de credo niceno ou símbolo niceno constantinopolitano,
né? É um nome meio grande e esquisito, porque é o credo de Nicéia, né, que é definido em 325 no Concílio de Nicéia, mais um acréscimo sobre a pessoa do Espírito Santo, que esse acréscimo vem em 381 no Concílio de Constantinopla. É por isso que o símbolo é, na verdade, chamado de niceno-constantinopolitano, né, que em 2 momentos esse símbolo é construído. E o terceiro, que é São Simeão, o novo teólogo, que, de certa forma, está ligada à liturgia. E a liturgia, a gente pode colocar a questão da espiritualidade. Então, basicamente, realmente eu não sei escrever em lousa, né? O negócio fica meio assim descendente, né? Mas um dia eu aprendo a escrever na lousa certinho, assim, né? Sem uma régua, né? Então, a teologia, basicamente, ela é o reflexo da tradição que vem das Escrituras, que é interpretada pelos credos da igreja e que é vivenciada na liturgia. Então a teologia é mais do que sistematização racional. Essa frase ela é muito importante. De certa forma, o caráter assistemático da teologia oriental, ele se define a partir disso. Você não tem na teologia oriental uma teologia sistemática protestantes, como são teologias católicas, latinas. Né? Você não tem um grande tratado como a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Você não tem um grande tratado como as Institutas da religião cristã, né, de Calvino. Não, você não tem isso. Porque a teologia ela é vivencial. A teologia é a produção a partir da experiência do teólogo com Deus. E essa experiência é vivida através da leitura das Escrituras, uma leitura que é muito influenciada pelo método alexandrino de leitura, de hermenêutica, uma hermenêutica que valoriza o aspecto espiritual das Escrituras. Lembremos-nos, né, de Clemente, de Orígenes, né, que são grandes pais da hermenêutica oriental. Ela é vivida a partir dos credos, que são tão importantes quanto as Escrituras, porque nos credos da igreja está a interpretação ortodoxa, correta das Escrituras, e é vivenciada na liturgia, através da espiritualidade. Então, de certa forma, esse é digamos assim, a trilogia que forma, né, de onde surge a fonte de onde nasce a teologia oriental. A teologia oriental é, portanto, mística e existencial. Tal teologia é mística no sentido que é uma experiência pneumática e espiritual que a igreja não deixa de fazer do mistério cristão. É uma teologia experimental, viva e vivificante. Mística é também mistagógica, enquanto é conhecimento que inicia o ser humano no mistério trinitário. Quando a teologia fala da Trindade, falará também da comunidade. Fala do ser humano e de sua condição, de suas aspirações concretas enraizadas no mais profundo do coração. Semelhantemente ao homem bíblico, o cristão oriental pensa com o coração e não simplesmente com os seus recursos cerebrais. A palavra coração aqui leva ao sentido bíblico, o fundo mais secreto do ser humano, onde encontra-se a fidelidade, a abertura a Deus, ou ao contrário, o endurecimento das atitudes.